Ontem faltou a gente falar sobre a última instituição bancária aqui, que é o Banco Múltiplo, não é? A gente estava falando sobre o banco comercial, falamos sobre o banco de investimentos, falamos lá que o banco comercial ele pode exercer uma atividade fiscalizada pela CVM, que é a Administração de Fundos de Investimento. Falamos que ele é um banco que tem por objetivo, né, trabalhar mais com aquele pessoal de varejo, né, pequenas empresas, comércio, pequenos comerciantes e indústria. E falamos do banco de investimento, que já é um público com, vamos dizer assim, com maior capacidade de endividamento, né? Empresas de grande porte. Empresas de grande porte. E também falamos que o banco de investimento, carteira de investimento, é aquele banco que tem capacidade de você fazer lançamentos de títulos e valores imobiliários. Aí hoje nós chegamos no Banco Múltiplo, e o Banco Múltiplo ele também tem umas características que nós vamos estudar aqui, que eu vou botar aqui como observação aqui do lado. Tá? Quais seriam as características do Banco Múltiplo? Vou botar aqui. Tá? O Banco Múltiplo ele pode ter, né, várias carteiras. Então, ele pode ter essas seguintes carteiras com ele. Ele pode ter a carteira comercial, investimentos, tá? Leasing, que também a gente chama de arrendamento mercantil, né? Ele pode ter uma carteira de financiamento, ele pode ter uma carteira também de desenvolvimento. Tá? Então, a primeira característica que a gente tem sobre esse banco múltiplo é que ele tem várias carteiras. Ele é um pouquinho diferente do banco comercial e do banco de investimento, porque o banco comercial só existe a carteira comercial, o banco de investimento só existe a carteira de investimento. Já no múltiplo, é como se ele fosse vários conglomerados que se juntam para fazer um único banco. Tá? Então, aqui no banco múltiplo, você pode ser formado, né, no mínimo, né, a formação dele é no mínimo com duas carteiras. E uma delas tem que ser de investimento comercial ou de investimento. Tá? Então, você pode constituir um banco múltiplo com, no mínimo, duas carteiras, tá? E uma delas tem que ser comercial de investimento. Mas por que tem que acontecer isso, né? Quando nós fizemos nosso estudo sobre banco comercial e banco de investimento, a gente viu que a carteira comercial, né? Que a carteira comercial e a carteira de investimento ela tem algo em comum. Essas duas carteiras elas permitem com que o banco faça o que a gente chama de captação. Tá? Então, você, através dessas carteiras, você pode fazer a captação de recursos. Né? E essa captação de recursos a gente viu que pode ser feita através de CDB e RDB. Né? Então, por isso que o banco múltiplo tem que ter uma dessas carteiras para poder começar. Isso é uma questãozinha que cai em prova, uma questão dada que normalmente vem nas provas, né? O banco múltiplo tem que ter no mínimo duas carteiras, sendo uma delas de investimento e a outra comercial, tá? E a gente vai aprender um pouquinho sobre as outras, né? Então, o que é essa carteira, por exemplo, de leasing, né? Essa carteira de leasing, ou arrendamento mercantil, é uma carteira onde você tem uma obrigação com a instituição financeira, você faz um contrato com ela de empréstimo e a instituição financeira ela vai se comprometer a te suprir por algum bem. Então, exemplo, existem empresas, por exemplo, no ramo de logística, que elas precisam, por exemplo, de caminhões. A empresa, vamos dizer assim, à medida que ela for crescendo, ela vai demandar mais e mais e mais caminhões, certo? O que o banco faz? O banco ele pega e faz o seguinte, ele faz um contrato com essa empresa de leasing, a empresa vai pagar um valor fixo por mês, tá? E o banco vai garantir X caminhões para ela. Então, todo mês o banco vai mandar lá
X caminhões para a frota dela. Caso um caminhão desse apresente um problema, o próprio banco, no contrato de leasing, já faz a troca, né? Se esses caminhões ficarem muito velhos e tiver um modelo mais atual, o próprio banco faz a troca. Então, o contrato de arrendamento mercantil, ele consiste em facilitar, né, com que as instituições financeiras, né, gerenciem bens para terceiros, né, e ela fica com essa responsabilidade de fazer a troca. E o terceiro vai ficar com a responsabilidade de pagar esse contrato, né? O mesmo acontece, por exemplo, com as companhias aéreas. Aqueles aviões que a gente vê lá nos pátios, eles não são das companhias aéreas. Eles pagam um contrato de leasing e as companhias aéreas utilizam como se fosse uma espécie de aluguel esses aviões, tá? Aí nós vamos ter uma carteira de financiamento. Essa carteira de financiamento ela pode ser financiamento imobiliário, financiamento de veículos, financiamento de equipamentos, tá? Além dos empréstimos convencionais. E a gente vai ter uma carteira de desenvolvimento. Essa aqui cai na tua prova e ela tem uma característica específica, né? A carteira de desenvolvimento, só quem pode utilizar ela é banco público, tá? Então, só apenas banco público, tá? Pode fazer o uso dessa carteira de desenvolvimento, tá? Então, apenas banco do tipo público pode fazer o uso, tá, da carteira de desenvolvimento. Então, quando a gente fala de banco múltiplo, que tem carteira de desenvolvimento, a gente pode estar pensando aí, por exemplo, na Banco do Brasil, Caixa Econômica, BASA, Banco do Nordeste, Banpará, né, que é o Banco do Estado do Pará, né, esses bancos que tem por aí. Por quê? Porque apenas esses bancos eles vão trabalhar com uma carteira de desenvolvimento que ela é parecida com uma carteira de fomento. Qual é a ideia dessa carteira? A ideia dessa carteira é fazer com que a pessoa que está lá na ponta pegando o empréstimo, ele pague um juros menor, tá? E esses juros, ele vai possibilitar com que a região onde essa instituição está inserida, ela seja favorecida socioeconomicamente. Então, basicamente, esse é o motivo, tá? Então, quando a gente fala de banco múltiplo, a gente pode entender ele como um conglomerado de instituições, tá? Que podem ser utilizadas para formá-lo. Lembrando que no mínimo é 2 carteiras, né? Obrigatoriamente uma de comercial e de investimento. Ele também é uma sociedade anônima, tem que se organizar com uma empresa SA, tá? Então, isso aqui é importante de saber. Uma outra característica que é interessante de saber sobre um banco tipo múltiplo, né? Que eu vou escrever aqui para você. Por exemplo, quando a gente fala desse banco múltiplo, vou chamar ele de BM, tá? Banco múltiplo. Ele tem uma característica interessante. Deixa eu só botar aqui, para te explicar isso dessa forma aqui. Então, olha só. Eu posso constituir um banco múltiplo da seguinte situação. Eu posso ter um banco múltiplo, tá? Aonde, tá? Ele pode ser constituído, né, através de um banco comercial, um banco de investimento, ou uma sociedade financeira, ou uma sociedade de crédito imobiliário. O que que acontece? Essa turma todinha se junta e forma um banco múltiplo, tá? Ou seja, o banco múltiplo tem uma característica interessante para você saber em prova. Qual? O banco múltiplo ele pode publicar um único balanço patrimonial e ele tem uma carteira com cada carteira dele tem um CNPJ diferente, porque elas são formadas por instituições diferentes. Hoje estou com sono, né? Então, o que que acontece? Você tem aqui, por exemplo, um banco comercial. Esse banco comercial ele vai ter um CNPJ. Eu vou chamar de CNPJ X, né? O banco de investimento ele tem um CNPJ com outro número, Y. E a sociedade financeira tem um outro CNPJ W, tá? Então, a carteira desse banco que vai representar cada uma dessas instituições, ela vai ter CNPJ diferente, mas esse banco ele só
publica um único balanço, ele pode publicar um único balanço. Então, cuidado com esse pode, que se ele quiser publicar balanços separados para cada uma das carteiras, ele também pode, tá? Mas, em regra, ele publica um balanço para todas as carteiras porque ele reduz impostos, ele reduz essa carga tributária. Então, como é que funcionava antes? Esse banco, ele foi criado na década de 80 aqui no Brasil. Antigamente, quando o banqueiro ele queria trabalhar com o banco comercial, ele tinha que construir um banco comercial. Quando ele queria trabalhar, por exemplo, com financiamento, ele tinha que construir uma sociedade de crédito e financiamento. Se ele quisesse trabalhar com câmbio, ele tinha que construir uma casa de câmbio. Então, ele construía várias empresas, e essas várias empresas requeriam vários funcionários, requeriam vários impostos, requeriam vários balanços. E aí o banqueiro, né, a partir da década de 80, copiando um modelo americano, eles passaram, né, a poder fazer uma única instituição onde eles agregam, né, todas essas instituições em uma só, e ele reduz custo administrativo, então ele reduz custo operacional, né, porque ele não vai ter vários funcionários para desempenhar funções distintas, né, ele pode colocar ele coloca os mesmos funcionários para fazer várias coisas, e ele reduz a questão tributária na questão de balanço patrimonial, tá? Então, uma das vantagens de se ter um banco múltiplo é redução de custo, tá? Redução de custo, principalmente custo administrativo. Pode falar. Um banco múltiplo a gente tem aqui na cidade? Tem, Bradesco, Itaú, Santander, todos eles são múltiplos. Banco Original, deixa eu ver o que mais. Caixa Econômica, Banco do Brasil, né? Deixa eu ver o que mais. Todos esses bancos são múltiplos. Por exemplo, lá no Bradesco, tu trabalha com carteira de banco comercial, carteira de investimento, financiamento, crédito imobiliário, leasing, entendeu? Tudo isso tu trabalha lá no banco. Então, oi, pode falar. É porque, assim, por que eu perguntei isso? É porque quando você falou que cada um tinha um CNPJ diferente, eu achava que... Eu entendi que, assim, o meu banco, lá onde eu trabalho, ele teria essas carteiras, mas pertencentes a um único CNPJ, que é a do Bradesco. Uhum. Se tu for Errado, pegar, né? se tu for, por exemplo, pegar o Bradesco, ele tem assim, vamos supor, ele tem um CNPJ que começa assim, 01002850, aí ele vem meio assim, 1000 contra, né? 1000 contra, até aqui ele é igual. Chega aqui no final ele muda, 80, aí 80, 81, 82, 83, 84, 90, 100, né? Então, o que que acontece? O Bradesco, por ele ser um grande conglomerado que é formado por banco múltiplo, ele tem lá, por exemplo, Bradesco Previdência, Bradesco Leasing, Bradesco Financeira, Bradesco não sei o Bradesco quê, cartão. Bradesco Cartões de Crédito. Então, toda essa turma pertence a um único conglomerado, que é Bradesco, né? Mas todas essas carteiras, todas essas situações que a gente está falando são CNPJ diferentes, entendeu? Tá, E aí o resultado dessas entendi. carteiras, eles podem ser apresentados em um único balanço ou separado. Então, praticamente todos os bancos que a gente tem aqui convencionais que atendem o público, todos eles são bancos múltiplos. Entendeu? Ah, tá. Assim, ficou claro agora, porque assim, eu pergunto isso para eu conseguir enxergar, sabe? Entendi. Uma coisa que tu pode ver é o Apesar de seguinte, ter. uma coisa bem fácil para te ver, por exemplo, cada agência tua do Bradesco tem um CNPJ diferente, mas os primeiros números são Uhum, iguais, né? Os primeiros números são iguais e uhum, depois tem a diferença. Então, isso aí já caracteriza também a sequência de banco múltiplo. é, Certo? certo. Então, vamos seguir, vamos continuar nosso estudo. E hoje a gente vai falar dessa turma aqui, Sociedade Corretora e Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, né? Então, assim, a sociedade corretora e distribuidora, né? A sociedade corretora e distribuidora de títulos e valores imobiliários, ela tem algo em comum. Qual? Hoje, apenas essas duas instituições podem operar no ambiente de bolsa de valores. Então, por exemplo, quando a gente fala assim sobre compra e venda de ações, né?
o cliente ele só pode acessar esse ambiente de bolsa de valores para comprar e vender uma ação se ele tiver uma conta ou numa corretora ou numa distribuidora. Se ele não tiver conta em nenhuma dessas duas instituições, ele não pode acessar o ambiente de bolsa de valores, entendeu? Por exemplo, o teu banco lá, que é o Bradesco, ele tem o Bradesco lá, que tem uma corretora que é a Ágora, né? É a corretora de Agora, investimentos do Bradesco. E lá, se o cliente quiser, por exemplo, acessar a bolsa de valores, ele vai ter que ter conta nessa Ágora, tá? A situação que pode ter lá. Então, as corretoras e distribuidoras vão atuar nessa atividade de intermediação, né? Então, elas vão oferecer, por exemplo, uma plataforma de investimento em que o investidor pode acessar a bolsa, que vai ser o home broking, né? O home broking é uma plataforma que você hoje pode acessar pelo um aplicativo de celular a uma página na web. Então, você vai acessar e lá você vai dar suas ordens. E o que a corretora faz? Ela pode dar consultoria, pode ter clubes de investimento, financiamento para compra de ações, que a gente vai ver isso aqui lá no módulo de derivativos, como é que é feito. Ela pode administrar carteiras, pode fazer custódia de títulos e valores imobiliários dos clientes, tá? E ela vai ter uma remuneração pelos seus serviços. Então, a corretora ela cobra comissões e taxas. Qual é a taxa que a corretora cobra? É uma taxa que a gente conhece como taxa de corretagem, né? Então, corretagem é a taxa que a administradora, que a corretora ou a distribuidora cobram de seus clientes para fazer suas operações, tá? Então, todas elas cobram. Hoje, tem corretora que zera essa taxa, mas não existe almoço grátis em finanças. Se ela zerou essa taxa, ela vai te cobrar de outra forma essa corretagem, tá? Então, ela faz com que os investidores hoje que operem no mercado, né, eles sejam, por exemplo, eles vão concorrer com robôs, né? Então tem um robô lá, inteligência artificial investindo junto contigo, né, para tentar tirar o teu dinheiro. Então, quando o pessoal entra no mercado, por exemplo, mais agressivo, né, mercado futuro, né, então ele está concorrendo com os bancos, com as grandes corretoras, negociando com contratos, né, e tem robôs lá que estão prontos para tirar o dinheiro do cara. Ou seja, a gente chama isso um termo técnico no mercado que é fazer o stop dele, né? Então, tem uma inteligência artificial jogando contra você. Porque quando a gente for estudar mercado derivativos, tu vai entender assim, é sempre um investidor contra um outro investidor. Eles vão fazer uma aposta, entendeu? Eles vão usar de conhecimentos técnicos lá e um vai apostar contra o outro. Não dá para ter dois ganhadores no mesmo contrato. Tranquilo? sim, Então, essa aqui é uma das atribuições. O que mais a corretora ela pode fazer? Que isso aqui é importante para a nossa prova, né? A corretora ela tem como principais atividades aqui, ó, comprar e vender títulos de valores imobiliários por conta própria, tá? E de terceiros. O que seria isso aqui, ó? Por conta própria e de terceiros. A corretora não é uma instituição financeira, então ela pode, por exemplo, pegar uma parte do capital dela, entrar no mercado de bolsa e comprar para ela ações. Ela pode fazer isso, entendeu? Mas ela também pode comprar para terceiros, ou seja, um cliente dá ordem para ela dizer assim, olha, eu quero comprar Petro, e ela vai lá e executa a ordem do cliente. Então, ela pode comprar para ela e para os seus clientes, tá? Ela pode operar em bolsas de mercadorias, tá? E de futuros também por conta própria de terceiro. O que seriam essas bolsas de mercadorias? As bolsas de mercadorias são as bolsas onde a gente negocia commodities, né? Então, a gente vai ter lá milho, arroz, algodão, café, boi, soja, a gente vai ter petróleo, né? A gente vai ter nessa bolsa de mercadoria também ouro, prata, alumínio, né? Nessas bolsas de mercadoria a gente tem moeda, e aí a gente tem os contratos futuros, né? O que seriam os contratos futuros? Normalmente são índices e moedas, e lá nesses contratos futuros você negocia, por exemplo, o índice Bovespa futuro, você negocia, por exemplo, SP500, que é o Standard Poor's, que é um índice americano. No mercado futuro você negocia moedas como dólar, dólar canadense, né? E euro, e etc. Tá? E ela também pode operar por conta própria e por conta de terceiros, o cliente dando a ordem, né? Olha só uma coisa que ela pode fazer, ela pode intermediar uma oferta pública. Lembra que nós falamos ontem de IPO, oferta pública, né? Eu disse que tinha um banco coordenador que pode fazer lá a questão da oferta.
a sociedade corretora e distribuidora, elas podem ser contratadas para fazer um lançamento de ações, um lançamento de debêntures, tá? E também podem cuidar da distribuição dos títulos de valores mobiliários. Já seria assumir aquela outra ponta lá, que é o make market, que a gente viu ontem no nosso gráfico. Então, elas podem ser chamadas para isso. Mas lembra, se ela for intermediar uma oferta pública, lembra que não é só corretora e distribuidora que faz. Pode ser corretora, distribuidora, pode ser o pessoal que tem banco com carteira de investimento, ou seja, banco múltiplo com carteira de investimento e banco de investimento. Só quem não pode fazer distribuição de oferta pública é o banco comercial, né? Só ele. O que o banco comercial faz é apenas a distribuição, e ele pode distribuir, o banco comercial, fundos de investimento, né? Lembra que a gente viu que ele pode administrar também isso, né? Outra coisa que essas sociedades corretoras fazem, né, é operar em bolsa de valores. Elas também podem comprar ações para si ou para terceiros. Ela pode administrar carteiras ou custodiar fundos de valores imobiliários. Quando eu falo de administrar carteiras, significa que elas podem administrar fundos de investimento, igual o banco faz, que a gente viu ontem nos nossos exemplos, né? Elas podem subscrever emissões de títulos de valores imobiliários e elas podem exercer isso aqui, ó, funções de agente fiduciário. O que é esse agente fiduciário aqui? Esse agente fiduciário é uma instituição financeira que nós vamos conhecer lá no nosso estudo de debêntures, que ela tem por objetivo proteger o interesse dos investidores que compram debêntures, né? Então, a gente vai ver com mais detalhe o que esse agente fiduciário faz quando a gente for estudar debêntures, tá? Mas agora, para você ter um pouco de entendimento, esse agente fiduciário ele vai proteger os interesses dos investidores que adquirem debêntures ou compram debêntures, tá? Certinho? Ela pode instituir, organizar e administrar fundos de investimento e clubes de investimento, tá? Eu quero uma observação aqui para você. O que é um clube de investimento, né? Um clube de investimento, anota aí no teu caderno, que isso aí cai muito em prova. Caía muito, mas de repente vamos que... Então, olha lá. Clube de investimento é uma modalidade de investimento que tem no mínimo 3 pessoas, e no máximo 50, tá? Então, essa é a primeira característica do clube de investimento. É uma modalidade de investimento em grupo, onde tem que ter no mínimo 3 pessoas e no máximo 50. Quem é que pode administrar um clube de investimento? Corretora, distribuidora e banco de investimento, né? Banco com carteira de investimento. Então, essas 3 pessoas podem administrar um clube de investimento, né? Então, repetindo, né? O clube de investimento ele tem que ter no mínimo 3 e no máximo 50 pessoas, e quem pode administrar ele é corretora, distribuidora e banco com carteira de investimento. Quando eu digo, toda vez que eu falar para ti banco com carteira de investimento, eu já quero que tu já entenda automático que pode ser tanto banco de investimento quanto banco múltiplo com carteira de investimento. Ok? Dúvidas? Oi. Hello. Tô anotando aqui. Ah, tá. Terminei a primeira vez. Já? Então, olha lá. Eu posso prestar também serviço de intermediação, tá? Nós estudamos essa parte de intermediação, fiz um exemplo para você. Assessoria, assistência técnica em operações e atividades no mercado financeiro de capitais. Essa assistência, ela é feita, né, por profissionais lá que vão estar, por exemplo, analisando o gráfico, que é o CNPI, está lá fazendo análise fundamentalista de ações, e eu tenho assessoria que é feita pelo agente autônomo de investimento dentro da corretora, que é para, vamos dizer assim, fazer um link entre o investidor e o investimento, né? Ou seja, esse agente autônomo vai oferecer produtos para esse investidor que estão de acordo com o seu API, né? A API, né? Perfil de investimento do cliente, tá? Beleza, vamos seguir aqui.
Então, pode uma outra coisa que a corretora e a distribuidora podem fazer, eles podem intermediar operações de compra e venda de moeda estrangeira, tá? Além de outras operações de câmbio, tá? Aqui tem uma coisa que eu quero que você atente para sua prova. Exemplo, tá? Se a tua prova fizer uma pergunta assim, né? Ah, uma pessoa foi até uma instituição e trocou dólares, né? Trocou real por dólares. Que instituição pode fazer isso, né? Como na tua prova não tem, a gente não vai estudar o assunto casa de câmbio, então o investidor, a pessoa física, né, ou o cliente, ele pode trocar dólares em espécie, tá? No banco. Então ele pode ir até um banco e trocar dólares em espécie, tá? Na corretora, ele não faz isso. Na corretora, ele compra contratos em moeda estrangeira e fica negociando esses contratos, tá? Então, a pegadinha seria o seguinte: se a prova falar bem assim, quem é que comercializa contratos em moeda estrangeira? Aonde o investidor pode operar isso? Corretora e distribuidora. Se perguntar assim, aonde o cara pode colocar moeda, ou seja, moeda em espécie? Banco, entendeu? Banco. Então, essa é só Não uma se usa o pegadinha. termo, não se usa esse termo, né, de casa de câmbio. Ou Não, é no banco, ou é em no banco, espécie, é no banco ou espécie, contrato ou de... contrato futuro, e aí você vai negociar na bolsa de valores com corretora e distribuidora, tá? Por que eu estou falando isso? Porque na tua prova não vai cair casa de câmbio, então tu já tem que ter em mente que vai Sim, ser essa o troca de termo, né? moeda, essa troca de moeda física só vai ser instituição financeira bancária, e quando eu falo negociação de contratos, já vem até a palavra contratos futuros em moeda ou contratos com moeda estrangeira, tu já tem que saber que já é corretora, entendeu? Contrato futuro e contrato de moeda estrangeira são a mesma coisa? Sim, 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 sim. Tá? Tá. Aí o que que acontece? Nós vamos ter aqui, né, também, eles podem, por exemplo, comprar e vender metais preciosos. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, compra e venda de metais através de contratos futuros listados na bolsa, né? Esses contratos futuros, eles podem ter, por exemplo, já aqui é um pouquinho diferente, porque o que que acontece? Esse contrato futuro com moeda estrangeira pode ter liquidação física, ou seja, o cara comprou o contrato, lá no final ele tem o direito de comprar, de receber a barra de ouro, e aí ele vai designar o banco que vai fazer a custódia. Falou em metais preciosos, eu já quero que tu associe sempre a corretora, tá? Tá? Podem realizar operações compromissadas. Você já ouviu esse termo, operações compromissadas, alguma vez? Sim, O que que é? O que que tu ouviu por aí? O que que não lembro. seria? Não lembra? Tá. Operações Eu compromissadas. não, mas eu já ouvi. Entendi. Operações compromissadas seria aquela operação em que eu tenho eu como investidor, eu tenho o direito de que a instituição financeira me recompre um ativo, e a operação compromissada para a instituição financeira é uma obrigação que ela tem com o investidor de recomprar algo. Exemplo, né? Imagina que você está lá no banco, né, e você aplica R$ 1.000 num CDB. Chegou lá com o teu gerente, aplicou 1.000 conto num CDB. E esse CDB, tu já deve ter ouvido esse termo. Esse CDB ele possui liquidez diária. Tu já ouviu esse termo? Liquidez diária? Então, se ele tem liquidez diária, significa que eu posso, a qualquer momento, pedir para o gerente sacar esse CDB para mim, entendeu? Resgatar, né? Então, olha só, quando você aplica R$ 1.000 num CDB que tem liquidez diária, o banco ele faz contigo uma operação compromissada. Como assim? Ele garante que quando você não quiser mais esse investimento, ele vai recomprar esse CDB de você. Entendeu? Então, por exemplo, se esse CDB de liquidez diária tem prazo de vencimento para 12 meses, na hora que você resgata, o banco ele compra de você esse CDB, tá? Te devolve o dinheiro, e aí o banco, corrigido com juros, e o banco vai pegar esse CDB e vai tentar negociar com outro investidor. Entendeu? A operação compromissada é o compromisso que a instituição financeira tem de recomprar o ativo. Existem ativos que não têm essa operação compromissada. Por exemplo, existem bancos que te dão lá a aplicação no CDB, o cara te dá lá, por exemplo, 150% do CDI do CDB, mas o CDB tem um prazo de vencimento de 2 anos.
Aí tu vai ser obrigado a ficar 2 anos lá amarrado no CDB porque tu ganhou uma taxa, vamos dizer assim, muito maior do que a taxa de mercado. Aí o tempo que o banco vai ficar fazendo várias operações com o teu dinheiro, certo? Isso são as operações compromissadas. Isso. Operação compromissada, sempre a instituição financeira tem a obrigação de recomprar o ativo. Tá? Mas por quê? Por quê? Porque É. para você sair de um investimento, você tem que vender algo. Só que você não consegue ver isso de uma forma tão assim sublime, porque, por exemplo, tu tá lá no banco. O banco normalmente tem muita liquidez, ou seja, ele tem muito dinheiro. Então, ele normalmente, quando o cara entra numa operação de liquidez diária, ele não espera nenhum tempo para isso, porque a instituição financeira já tem dinheiro no caixa para pagar ele. Na hora que ele quiser resgatar, tem dinheiro, né? Agora, quando uma instituição financeira está precisando de dinheiro, por exemplo, para fazer um trabalho com uma carteira de empréstimo com um prazo maior, ela estabelece um limite. Ela diz que normalmente os CDBs, as LCIs, as LCAs são sem liquidez, ou seja, ela bota um tempo lá, 1 ano, 2 anos de vencimento, 5 anos de vencimento, paga uma taxa mais atrativa para esse investidor e esse investidor ele vai ser obrigado a ficar até o fim. Ele não tem como negociar esse título antes do prazo, né? Porque a instituição financeira vai estar fazendo várias operações de empréstimo para poder pagar remuneração para ele e ganhar lucro em cima. Então, ela amarra ele, tá? Então, todos os bancos têm isso. Por exemplo, o Bradesco ele tem CDB com liquidez e já vi CDB com vencimento lá, que o cara é obrigado a ficar, né? Isso aí é uma estratégia que os bancos utilizam para te filtrar aquele investidor que pensa no longo prazo e no curto prazo, tá? Certo? E pode também, a outra coisa que a corretora pode trabalhar é com isso aqui, ó, operações de conta-margem, tá? Operações de conta-margem, tu nunca deve ter ouvido falar nesse termo conta-margem, tá? Mas eu quero que tu assimile esse termo conta-margem a cheque especial. Cheque especial, tu entende como é que funciona, não entende? Não entende? Por exemplo, para você Sim, ter um cheque especial no banco, o que que o banco leva em consideração? Ele leva em capacidade de pagamento. ele leva a capacidade de pagamento e a renda desse cidadão, né? Sim. Então, Uhum. quando eu falo aqui de conta-margem, a conta-margem é um limite que a corretora oferece para o investidor trabalhar sem ter dinheiro. Exemplo, né? É como se fosse um cheque especial. Ela vai levar em consideração tudo que tu já tem aplicado na corretora, em fundos de investimento, carteira de ações, e ela te dá um limite. Por exemplo, tem corretora que alavanca o cara 5 vezes. Então, por exemplo, se ele tem 2.000 aplicado, a corretora dá 10.000 para ele trabalhar sem ter dinheiro, entendeu? Aí ele vai fazer os traders da vida dele. Se ele ganhar dinheiro, não tem problema nenhum, ele não assumir nenhuma, não vai pagar nenhuma taxa por isso, não vai ter nenhum risco, não é uma operação. Agora, se ele trabalhar alavancado, tiver prejuízo, ele vai pagar uma taxa em cima do prejuízo que compensa quando ele teve lucro, entendeu? Então, a corretora fazem isso que é para fazer com que os investidores cada vez mais se alavanquem, ou seja, trabalhe com dinheiro que não seja seu, né? Por exemplo, eu, Paulo, quando vou operar no mercado especulativo, que é o de risco, que é o futuro, eu nunca pego dinheiro na corretora, eu opero com o meu próprio capital. Eu vou lá e bloqueio R$ 2.000 e vou trabalhar. Eu não pego o dinheiro que a corretora me dá, porque se eu perder, mano, eu tenho que pagar depois, né? E você paga com taxa, juros, emolumentos, muitas coisas mais, né? Então, por exemplo, tem investidor que se empolga. Por exemplo, o cara tem R$ 10.000 aplicado na corretora. Ela alavanca 5 vezes ele pode operar com 50.000. Tu entendeu? E aí, beleza, se ele fizer lucro, não tem mal nenhum isso na face da terra. Agora, se ele tiver prejuízo, aí ele vai pagar muito caro em cima desse prejuízo, entendeu? Certo. Infelizmente, é assim. Teve, Fale. entendi. Eu não sabia, eu não entendia até você me explicar. Teve uma situação de um cliente que acredito que aconteceu isso com ele. Ele operou sem ter dinheiro e depois vieram as cobranças na conta e a conta dele estourou. É isso mesmo. E aí, assim, Com ele ficou sem certeza, entender. Só com, que, cer- assim, ele... com certeza isso foi pode falar. mercado, com certeza isso foi mercado futuro. Ele foi operar com índice ou com dólar.
Isso, aí entraram vários valores e saíram vários valores. Nossa, foi uma confusão. E na época, É isso mesmo. tu sabe que em banco é difícil ter alguém que entenda para explicar um extrato, uma situação dessa para o cliente. Não tem, E, na realidade, né? Então, assim, isso daí é uma novidade para vocês. Então, o que que acontece? Como é que funciona isso, sim, né? aham, Deixa eu te descrever só para te entender como é que funciona. Isso não cai em prova, mas é bom tu saber, porque um dia tu vai ter que explicar para algum cliente teu, tá? Por exemplo, eu vou dar o tá. meu exemplo do que eu opero. Eu opero, Paulo Marques, eu opero, né, contrato futuro de índice. Esse é o mercado arriscado que eu opero. Contrato futuro de índice, tá? E eu opero o que a gente chama de Ibovespa, né? O contrato futuro de Ibovespa. Hoje, eu estou operando o contrato futuro que é um IJ20, tá? Ou seja, esse contrato futuro, que é o IJ20, ele começou agora, dia 16 de fevereiro, e ele vai vencer daqui a 3 meses. Então, vai passar fevereiro, março, abril. No dia 16 de abril, ele vence, entendeu? Como é que ele funciona isso, para você entender a bagunça? Imagina lá, eu vou botar aqui uma divisória, tá? E eu vou te dizer como é que eu opero. Então, lá na corretora, eu vou limitar, tá, o meu stop. O que seria o meu stop? A minha perda. Eu vou limitar a minha perda na corretora em R$ 1.000. É assim que eu faço. Eu boto um mil e limito a minha perda. Se eu perder R$ 1.000, a corretora me estopa e eu vou pagar, além da corretagem, eu vou pagar R$ 8 por cada contrato que eu fui estopado. Então, se eu trabalhar, por exemplo, com 10 contratos, vai ser 10 vezes 8. Ainda vou pagar uma taxa de R$ 80, entendeu? Então, o que que eu faço para não ser estopado pela corretora, para não ter que pagar esse limite para a corretora? Eu boto lá o meu stop, tá? O meu stop de R$ 1.000, e para cada R$ 1.000 que eu trabalhe de perda, eu só tenho direito de trabalhar com um contrato. Então, por exemplo, hoje eu fiz uma operação na bolsa, hoje eu entrei vendido. Eu vou botar assim, Paulo Marques, né? Eu vendi contrato. Aqui é meio confuso porque você vende aquilo que você não tem e compra aquilo que você não tem. Por isso que a gente chama de mercado especulativo, Aham, né? Então eu vendi um contrato hoje, né? E teve um investidor X que comprou, tá? Esse investidor X que comprou pode ser uma outra pessoa física que está, né, concorrendo comigo nessa operação, pode ser um banco, pode ser uma corretora, pode ser uma distribuidora, pode ser um investidor internacional, pode ser um investidor offshore, pode ser alguma coisa, uma empresa. Então, eu entrei lá no índice hoje e vendi um contrato. Na realidade, eu vendi 3 contratos, tá? De mini índice. Aí, olha só o que que aconteceu, tá? Essa operação durou 2 horas, tá? Então, o preço do contrato ele vai flutuando com o tempo, ele não vai ficando estático. Então, por exemplo, eu comprei esses 3 contratos acreditando que o Ibovespa fosse cair por causa das informações internacionais. Quais? A gente está tendo uma possibilidade de guerra com a Rússia e a gente está tendo uma possibilidade do Senado aqui taxar os combustíveis aqui da Petrobras. Então, eu entrei de uma forma especulativa no cenário pessimista. Então, fui lá, comprei. Teve um momento que a minha conta chegou a R$ 300 negativo hoje, entendeu? Mas eu não fechei a operação, porque eu tinha esse limite de até 1.000, né? Então eu disse, não, eu vou segurar, vamos ver, né? Se chegasse, por exemplo, eu podia fechar a operação com R$ 300 negativo, poderia fechar. No outro dia aparecer no saldo da minha conta bem assim, o mercado futuro vai aparecer assim, BMF, menos R$ 300. Eles iam debitar R$ 300 da minha conta porque eu saí com R$ 300 de prejuízo, entendeu? E aí aham, o que que acontece? Eu segurei a operação, foi para 370 e foi caindo, 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 caindo. Quando foi por volta de 11h30, a minha operação estava R$ 101 positivo. Eu saí fora, vendi. Né? Quando eu vendi a minha operação, aí eu não opero mais, né? E aí o que que acontece? Esse outro investidor aqui, que estava apostando comigo nessa operação, ele perdeu o dinheiro. Então, ele teve que me pagar. É ele que me paga esses R$ 100. Então, ele me pagou R$ 111, tá?
ele teve de prejuízo, né? Ele pode ter ficado lá operando e, de repente, recuperou isso com um dia ou não, ou então só aumentou o prejuízo dele, entendeu? Mas eu saí da operação com R$ 111 de lucro. Quando eu fecho essa operação, ela tem D mais um. Vai aparecer lá no extrato da minha conta, no outro dia, o crédito ou débito, né? Então, por exemplo, amanhã vai aparecer que eu ganhei R$ 111, tá? E esses R$ 111 eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso sacar, porque já é meu, eu posso sacar, eu posso comprar uma ação, eu posso gastar, posso almoçar, posso comprar um presente, por aí vai. Mas se você for analisar, para te ver como é um mercado extremamente agressivo, eu ganhei 11% em um dia. 10% de R$ 1.000 não é R$ 100, eu ganhei 111. Então, eu ganhei 11% em um dia, né? Ah, Paulo, se tu tivesse R$ 10.000, quanto é que tu tinha ganhado? R$ 1.100. Se tu tivesse R$ 100.000, tu tinha ganhado quanto? R$ 11.100. Se tu tivesse, sei lá, meio milhão de reais, tu tinha ganhado lá R$ 1 milhão, entendeu? Seria mais ou menos isso, assim, né, da operação. Então, você é uma operação extremamente arriscada, porque você é automaticamente debitado. Então, tem muito investidor que acha assim, vai ouvir um YouTube, eu vou ganhar dinheiro fácil na bolsa. Consigo ganhar R$ 100 todo dia. Pô, R$ 100 todo dia, em 22 dias, 21 dias úteis é 2.100, entendeu? O cara já fez uma renda extra. E aí, o que acontece? Não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Então, você pode perder dinheiro e tem gente que... Aqui tem o outro lado da ganância. Por exemplo, o que eu vejo muitos investidores fazendo? Por exemplo, eu poderia ter fechado essa operação de R$ 300 negativo, eu não poderia ter aguardado tudo isso, né? E aí eu poderia ter entrado de novo no mercado. Aí o investidor, vamos dizer assim, mais ganancioso, ele ia tentar recuperar esses R$ 300 no mesmo dia, entendeu? Só que ele poderia até ser que ele recuperasse, poderia ser que ele dobrasse isso, entendeu? Normalmente, em regra, quando a gente perde dinheiro numa operação de mercado futuro, a gente não opera no mesmo dia, a gente vai operar outro dia para você esfriar a cabeça e você não ter o lado psicológico te atrapalhando. Por exemplo, eu já vi gente perdendo em um dia aqui no mercado futuro R$ 100.000, entendeu? E já vi gente ganhando R$ 100.000 por dia, entendeu? É uma espera, não seria o termo ideal eu falar aposta, mas a gente chama de, mas eu posso assimilar isso como se fosse um cassino, entendeu? Aonde eu vou ter dois investidores e eles vão comprar o contrato com interesses diferentes, um acreditando na alta e um acreditando na baixa do indicador, entendeu? Então, seria mais ou menos isso. Então, tem gente que entra nesse mercado achando que é muito fácil ganhar dinheiro e acontece isso. Aí depois, quando começa a vir os lançamentos negativos na conta, ele não sabe nem de onde vem, porque está pagando multa, está pagando Sim. emolumentos, porque ele estourou a conta, aí está pagando juros, aí entra no cheque especial, entra na margem da corretora e está pagando muito de taxa. Aí depois ele se faz com a maior cara de cínico. Eu não sabia, não fui eu que fiz, mas foi ele que botou o dedinho lá, entendeu? Só que não é todo agente autônomo que explica isso para o cara, não. Sim. Achei muito bom o senhor ter tocado ter feito essa observação, né? Porque, como não é uma realidade que eu vejo, né? A situação, às vezes, que o cliente me traz, eu só conheço por curiosidade, né? Eu vou lá, pesquiso, vejo uma situação na internet, um exemplo, mas não é uma coisa que eu consiga, assim, entrar ali naquela situação e compreender até o que ele está querendo me dizer. Normalmente tem aluno que entra em contato comigo e diz assim, Paulo, porra, eu tô com um pepino aqui, eu não consigo entender. Aí ele manda para mim, eu digo, isso é mercado futuro, e operou índice, operou dólar, entendeu? Às vezes eu passo toda a orientação para o aluno vai lá responder lá na ponta. Mas normalmente é isso, entendeu? Entendeu? Aí, muito bom também tu ter mostrado esse exemplo de que você limita, né? A perda, você limita a perda. A perda. Uhum. E eu vou, inclusive, a gente vai falar mais disso lá no módulo de derivativos, tá? A gente vai entender direitinho como é que funcionam esses contratos. Pelo menos o básico no CPA 20 tu vai entender. O avançado dele seria se tu fizesse, por exemplo, a prova do CEA ou do ANCOR. Né? Aí tu teria o mais avançado dele, né? Mas aí, vamos lá.
Como eu falei para você, apenas distribuidoras e corretoras podem operar no ambiente de bolsa de valores. Isso foi uma decisão conjunta que aconteceu entre o Banco Central e a CVM no ano de 2009. Antes de 2009, apenas a sociedade corretora podia trabalhar, tá? Então, toda prova que tu fizer, tu vai ter que ter ideia que tanto corretora quanto distribuidora podem operar na Bolsa de Valores, tá? Qualquer produto. Mas qual seria a diferença entre uma corretora e distribuidora hoje, né? A diferença é o volume de operações, só isso, tá? A diferença entre elas é só o volume de operações, tá? Aí hoje nós vamos falar da Bolsa de Valores, olha só. O que é a B3, né? Antigamente a gente tinha uma Bolsa de Valores, na realidade a Bolsa de Valores ela sofreu várias mudanças com o tempo, né? A gente tinha a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, que era a Bovespa, né? Só negociava ações, né? Depois a Bovespa ela fez isso aqui, ó. Ela fez uma fusão com essa bichinha aqui, ó, BMF e Bovespa. Ela fez essa fusão aqui. Quem é a BMF aqui? A BMF é a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Quando ela se fundiu com a Bovespa pela primeira vez, passou a ter esses tipos de contrato que eu te falei, da pessoa poder negociar ouro, commodities, esses negócios, tudo na Bolsa, além de ações, né? E aí, passou-se o tempo, lá em 2017, né, que foi bem recente, a Bolsa de Valores comprou a CETIP, né? Então, fizeram mais uma fusão com a CETIP e agora se mudou o nome, né? Agora é B3, Brasil Bolsa Balcão. Então, nós vamos ter aqui 3 frentes de trabalho dentro da B3. A gente pode trabalhar com mercadorias, com futuros, com renda variável e com renda fixa, né? Então, tudo isso agora está dentro da B3. Antigamente era separado, tá? Então, essa é uma característica que a gente tem dela, exclusiva dela, né? E quando a gente fala na Bolsa de Valores, né, a gente vai ter que entender aqui como é que a gente sabe que a Bolsa de Valores está bem, né? Como é que a gente sabe que o desempenho dela está ok? Porque ela possui um indicador. Esse indicador é o índice Bovespa, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o indicador que vai dizer se a Bolsa de Valores está bem no dia, chama-se Ibovespa, tá? O Ibovespa é o principal benchmark da Bolsa de Valores, tá? O Ibovespa, ele é formado, tá, por 80% das ações que são mais negociadas na Bolsa de Valores, tá? Então, esse aqui é o principal índice. Se você olha no jornal lá, o Ibovespa caiu 2% no dia, né? Então você vai saber que a Bolsa de Valores naquele dia fechou negativo, tá? E eu tenho também o ticket, né? Por exemplo, eu posso comprar as próprias ações da Bolsa de Valores, né? Antigamente o ticket que era BVMF3, hoje eu posso comprar as ações da Bolsa pelo ticket, né? Ou seja, pelo código B3SA3, né? Uma ação da Bolsa hoje está valendo R$12, R$13, né? Pode comprar uma nesse valor, entendeu? Então, todo mês tu vai comprar. E o que tu tem direito sendo acionista da Bolsa? Juros, dividendos, entendeu? E se ela tu comprou a 13, ela subiu para 20, tu pode vender nesse intervalo de preço e ganhar essa valorização também. Então, você tem toda essa situação, né? Você tem aqui a situação que pode ser utilizada, né? Então, nós vamos ter aqui também, ó, só para você ter uma ideia, essa ação da B3 lá, ela paga hoje, é uma das empresas que mais paga dividendos na Bolsa. Ela paga entre 70% e 80% do lucro dela em dividendos para os acionistas, né? E como a gente está falando aqui de uma empresa SA, né, a B3 SA3, que é a Bolsa de Valores, né? Ela é uma empresa, tá? Que ela vai investir em tecnologia. E por ser a bolsa, mercado de balcão organizado, né? Ela trabalha com pregão eletrônico. Então nós vamos ter aí, né? Esse pregão eletrônico diário sendo acompanhado aí de todos os lados, né? E lógico, né? A gente não tem só esse indicador, né? Que a gente vai ver já já na B3. A gente tem outras, né? Indicadores que vão trazer ideias, né? De como está o desempenho dos papéis no mercado, né? Então, a gente vai conhecer cada um deles já já, tá? Então, lá, o que é uma bolsa de valores? Muitas pessoas não sabem responder essa pergunta, mas a bolsa de valores seria um local aonde, né, você vai fazer negociações de títulos, né?
Mas os títulos de quem? Você vai fazer a negociação dos títulos das empresas S.A.s, que são os títulos que te dão direito a ser acionista, tá? Normalmente, o brasileiro não investe nisso, né? O público brasileiro que investe em bolsa de valores aqui no Brasil chega a ser de 2 a 3% da população investidora, né? Ou seja, Realmente, 97% das pessoas que investem no Brasil são investidores estrangeiros. Então, por isso que a gente fica na mão dos investidores deles, estrangeiros, né? né? Então, o que que acontece? Se todos os brasileiros investissem, a gente aumentasse esse número como é nos Estados Unidos, 70% dos investidores investem em bolsa, né? Você ia ter uma diferença muito grande, porque você não ia ficar na mão dos investidores estrangeiros para nutrir o financiamento das suas empresas, né? Aí, o que que aconteceu? O mercado de capitais ia ser mais forte, e uma outra coisa que ia acontecer, né? Outras pessoas poderiam abrir empresas pegando já financiamento do mercado de capitais. Então, imagina, por exemplo, você, Juliana. Imagina que você tem uma grande ideia revolucionária, sei lá, tu vai mexer com inteligência artificial, tu vai mexer com programação, ou então tu descobriu a cura para uma determinada doença, ou então tu quer apenas fazer uma empresa totalmente diferente no meio logístico ou no meio financeiro, tu não tem capital, mas tu tem a ideia, tem um projeto. Tu pode, na Bolsa de Valores, apresentar esse projeto. Se os investidores acatarem, tu já abre a tua empresa como SA. Eles já botam o dinheiro lá dentro, tu já abre a tua empresa logo de início como SA, como fez o Eike Batista na época que ele abriu a empresa de petróleo dele e as outras empresas lá, né? E aí tu vai prestar conta com esses investidores, né? Sobre o movimento, o lucro, sobre as operações que tu vai fazendo, tá? Então, e esse tipo de financiamento, o brasileiro não entende. O brasileiro só entende o financiamento que ele tem que ir no banco para pegar. Ele não sabe que ele pode, por exemplo, começar de uma ideia do zero, né? Lá na bolsa, tá? E aí, quando a gente fala disso, né? A bolsa de valores, né? Ela se torna esse ambiente virtual de negociação, e ela também tem lá um local específico onde você pode fazer reuniões, né, com investidores para você apresentar o seu projeto, tá? Então, isso aí é muito legal, tá? Então, por que que a gente fica na mão dos estrangeiros? Porque se eles detêm 97% dos papéis, se qualquer coisa, qualquer crise que aconteça aqui no Brasil, o que que eles fazem? Eles vendem seus papéis e vão embora, né? Na hora que eles vendem os seus papéis, resgatam seu dinheiro de qualquer investimento aqui e vão embora, eles estão pegando os seus dólares e indo embora do Brasil. Quando eles pegam os dólares aqui, eles reduzem a liquidez em dólar do Banco Central e o Banco Central fica com carência de dólar. Quando ele fica com carência de dólar, o Banco Central, o preço do dólar começa a aumentar. Para quê? Para poder atrair, né, mais investidores para que eles deixem seus dólares aqui. Uma outra forma que o governo encontra para segurar dólar aqui é aumentando a taxa da renda fixa, né, para atrair os investidores estrangeiros, né? Que é o que está acontecendo hoje. Por exemplo, nós começamos esse ano com um dólar a 5,78. Hoje, quando eu fui olhar, o dólar estava 5,12. O dólar já está quase perdendo os R$ 5. Daqui a pouco ele está voltando para a casa dos 4, né? Porque tem muito investidor estrangeiro ingressando no Brasil. Só hoje entrou 1 bilhão de dólares aqui no Brasil, né? Então, isso aí faz com que o dólar caia cada vez mais, né? Então, a gente tem essa ideia, né? Então, a gente pode dar, as ordens podem ser encaminhadas via home broker, as ordens para a corretora, para a bolsa, né? E as ordens podem ser mandadas pelos assessores de investimentos, né? Para a corretora, por sistemas, né? Então, a gente tem aí sistema de mensagem, pode ser mandado por e-mail, pode ser mandado aí por telefone, então vai ter que ter uma forma, e tudo isso é registrado, tá? Então, lá, nós vimos o primeiro índice de referência benchmark da Bolsa, que foi o Ibovespa, que é o mais importante. Mas a gente vai ver o segundo. O segundo índice importante da Bolsa é esse cara aqui, ó, IBRX 100. O que que é o IBRX 100? É o Índice Brasil de Ações. Esse Índice Brasil de Ações ele é composto pelas 100 ações mais negociadas da Bolsa de Valores. Então, para a tua prova, basta saber isso. São as 100 ações mais negociadas na Bolsa de Valores, tá? Esse índice, essas ações, elas não podem ser penny stock. O que que é uma ação penny stock, né? Penny, né? É uma ação com valor menor do que R$ 1, tá? Então, a gente vai ter que ter ações aí com valores acima de R$ 1 para participar desse índice.
tá? E essas ações, elas têm que aparecer em 70, pelo menos em 70% dos pregões ocorridos, elas têm que ter movimentações na Bolsa de Valores, tá? Se elas tiverem movimentações pelo menos de 70% dos pregões, elas podem fazer parte do IBRX-100, tá? Mas eu tenho um primo dele, tá? Esse aqui é o mais usual, que o pessoal mais vê, que é o IBRX-50. É o Índice Brasil lá, de Ações 50, aonde o resultado aqui mede as 50 ações mais negociadas na Bolsa de Valores, tá? Para a nossa prova, esse IBRX ele vai ser muito importante, porque ele é um benchmark para fundos de índice, né? Que nós vamos estudar lá na frente, né? A gente chama esses fundos de índice de ETF, tá? ETF. Nós vamos estudar esses caras lá na frente, que é o Exchange Trade Funds, tá? Então, por exemplo, o que que o fundo de índice ele é bom? O fundo de índice ele é bom porque ele permite com que investidores pequenos consigam montar uma boa carteira de ações. Exemplo, né? Hoje, o IBRX 50 está em torno de R$ 190 uma cota. Tá? R$ 190. O que que esse cara faz? Quando você compra uma cota desse fundo que é negociado lá na Bolsa, tu está gastando R$ 190, o gestor desse fundo está pegando teus 190 e comprando as 50 ações mais negociadas. Entendeu? É isso que ele faz. Se você fosse comprar uma ação de cada uma dessas 50, tu ia gastar muito mais do que 190. Exemplo, vamos lá. Petrobras custa R$ 32. Itaú custa 30 e poucos reais. Bradesco, 20 e poucos reais. Santander, 40 e poucos reais. Aí tu vai para Banco do Brasil, 30 e poucos reais. Só aqui tu já passou dos 190, entendeu? E tu só comprou 5 ações de empresas. Então, com esses 190, ele está comprando lá com o poder de barganha do fundo e está comprando mais ações, né? E a ideia é que quando esse indicador suba, a rentabilidade do fundo também vai subindo, tá? Então, você vai comprando um fundo que é negociado diretamente em bolsa. Então, vamos estudar esse carinha aqui no nosso modo de fundo de investimento para entender como é que isso funciona, tá? Então, de cara, agora, pelo menos nesse momento, eu quero que tu saiba, ó, o IBRX 50, ele serve de benchmark para fundos ETF. O IBRX 50 serve de benchmarks para fundos ETF. Qual é o fundo ETF que ele serve de benchmark? Esse aqui, ó, PI-BB11, tá? Esse é o fundo de investimento que ele serve de benchmark e cai na tua prova. O que que é o Cadê? PI-BB11? Tá bem aqui do lado, tu não tá vendo, não? Ah, tá. Esse Ah, tá, PI-BB11... porque tua foto também tem. Ah, tá. Esse PI-BB11, ele significa Papéis Índice Bovespa Brasil. Esse é o nome dele, tá? O nome desse ETF é Papéis Índice Bovespa Brasil, tá? A gente vai falar dele de novo lá no módulo de fundos. Beleza? Tá. Tu falou desse IBRX 50, que são as 50 ações mais negociadas na Bolsa. Sim. Para eu lembrar que esse índice serve de benchmark para os fundos ETF. Aí, no caso, o exemplo, Tá PI-BB11. certo? Anotei Isso, assim. isso mesmo. Aí, no exemplo, o Certo, PI-BB11, tá? certo. Porque na tua prova, quando tu for marcar a Certo, questão, vai aparecer ele lá, PI-BB, para te marcar. tá. E o IBRX 100, São são as 100 ações mais negociadas as na Bolsa. negociadas. A gente Ele também serve como benchmark para ETF, mas para a tua prova, ele não tem o ETF específico que caia. Então, basta só tu saber a teoria, que são as 100 ações mais negociadas. Tá, então eu não preciso entrar no detalhe, é importante eu saber só essa definição, já me Isso, ajuda, né? já te ajuda. Tá, Beleza. Então, vamos seguir. Vamos seguir. Esse aqui é um indicador pouco conhecido, tá? Que é o EASY.
que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, tá? O ISE ele vai medir a responsabilidade social de uma empresa perante o meio onde ela está inserida. Então, o ISE ele vai medir lá sustentabilidade corporativa, tá? Eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa, né? Então, no ISE, vão ser essas empresas que vão estar preocupadas com esse tipo de assunto, né? Lá, do partir de junho, vai entrar aquelas empresas ESG, né? Que são as empresas que vão estar preocupadas com as emissões de carbono, né? Então, esse vai ser o novo índice que vai entrar para o pessoal começar a estudar. Ele já está na bolsa, tá? Já existe fundos ESG, tá? Mas a moda não pegou não, tá? Nem no mundo e nem aqui no Brasil ainda não pegou essa moda de fundos verdes. Né? Por que então não pegou, né? O motivo é muito simples, né? Por mais que a gente fale sobre tecnologia limpa, né? Tecnologia solar, essas coisas, ainda não tem nada tão eficiente quanto o petróleo, entendeu? Ainda não tem nada. E a energia limpa, ela ainda acaba sendo tão poluente ou quase mais poluente do que a do petróleo. Por qual motivo? As baterias, né? Porque as baterias, para você armazenar esse tipo de energia, elas podem ser mais poluentes do que a fumaça de um cano de escapamento de um carro. Porque aonde você vai descartar essas baterias quando elas não prestarem, né? E aí você já pensa em pilha, bateria de Sim, celular, essas coisas aí, tudo é radioativo, tudo tem problemas. Então, por isso que ainda, imagina, né? por isso que o pessoal ainda está desenvolvendo bem essas A pesquisas. gente, Mas isso é o futuro. Logo no futuro a gente vai ter alguma coisa bem limpa em relação a esse sentido, né? O outro índice é o IEE. ainda não se sabe, né? Né? O IEE é um indicador interessante que ele vai medir aqui as empresas do ramo de energia elétrica, tá? Então, ele vai medir as empresas que vão estar, né, com a maior negociabilidade aqui dentro desse ramo. Então, a gente vai ter aí, por exemplo, a Eletrobras, pertencendo a esse índice, Rede, tá? A gente vai ter aí a Taesa, tá? A gente vai ter várias companhias hidrelétricas que vão medir, né? Se eu tenho um setor de energia elétrica bom aqui no Brasil, significa que eu tenho muita energia para a indústria. Então, a indústria ela pode trabalhar, né? Produzir bens e serviços sem ter problema de apagão. Né? Na década de 80, na década de 90, o Brasil tinha que fazer muito blackout para tirar energia das residências e colocar nas fábricas. Sabia disso? Porque não tinha energia suficiente para manter as fábricas e manter as residências, né? Eu me lembro que na década de 90, em 1992, eu tinha 9 anos de idade, né? E às vezes a gente ia para o colégio, né? E de uma hora para outra acabava a energia. E você tinha que estudar o resto do dia no calor Apagão. porque era apagão, porque era blackout, entendeu? Isso aí Sim, eu lembro ficou, disso. isso ficou mais ou menos até 1999, 2000. Aí eu já tinha 14 anos, né? E essa ideia ficou aí porque tinha que ter esse negócio. Depois o Brasil ele foi, já se tornou um pouquinho melhor na eficiência energética, né? Agora, então, com a interligação dos eixos norte e sul, você acaba distribuindo energia para o país inteiro, né? Antigamente não era assim, tá? Então, o IEE mede essa capacidade energética aqui do país, tá? É um indicador importante. E esse outro indicador aqui, né, é o IGC, né? O que é o IGC? É o Índice de Governança Corporativa, tá? O que eu quero que você saiba sobre esse IGC nesse primeiro momento, tá? Em que a gente está tendo contato com ele, porque a gente vai ter que desbravá-lo, né, mais adiante. O IGC, ele é um índice que ele vai medir a transparência da empresa com o mercado, ou seja, qual é a transparência que ela tem na prestação de contas, né? Informações, né? Quanto mais transparente a empresa for na transmissão de dados para o mercado, maior é o IGC dela, né? Mais ela se qualifica nesse mercado com melhor empresa no índice de governança, né? E quando a gente for estudar a governança, a gente vai ter aqui os índices, as etapas, né? A gente tem aqui novo mercado, nível 1, nível 2 e mercado Bovespa, né? Mercado Bovespa. Nós só vamos estudar aqui para a prova de CPA 20, tá? O mercado, o novo mercado e nível 1, nível 2. A gente não estuda o Bovespa nem o Bovespa mais, tá? Então, o CPA 20 ela não pega tão pesado assim nesse sentido. Então, a gente vai estudar só essa turminha aí.
tá? Tranquilinho? Ok. Beleza, tá? Então, a gente deixa de lado um pouco a Bolsa de Valores, né? Lembrando que na Bolsa de Valores não se negocia hoje só ações, né? A gente tem lá futuros, termo, opções, swap, que são os derivativos, e mais a renda fixa, né? Só para você ter uma ideia, né? Quando um investidor compra tesouro direto, essa negociação não é feita no mercado de renda fixa, é feita no mercado de Bolsa de Valores. Sabia disso? Pois é. E aí, lá na frente, eu vou dar um detalhe, uma característica sobre isso que vai ser para a tua prova, quando a gente for falar de tesouro direto, tá? Nesse momento, a gente vai falar dos investidores. A gente vai ter que Tá. conhecer quem são esses investidores, né, que a gente tem aqui no Brasil, né? E esses investidores, né, eles são divididos em 3 grupos, tá? Nós vamos ter os investidores profissionais, nós vamos ter os investidores qualificados e os demais investidores, tá? O que seria o investidor profissional? O investidor profissional é aquele investidor que conhece do mercado, né? Ele tem capacidade de investimento de 10 milhões de reais, tá? E esse investidor profissional, ele está ali mais atuante, né? Ele pode ser tanto uma pessoa física, uma pessoa jurídica, ou uma instituição financeira, esse investidor profissional, tá? Quem é o investidor qualificado? O investidor qualificado também é um investidor mais atuante, com capacidade de 1 milhão de reais de investimento, e esse cara pode ser tanto uma pessoa física, uma pessoa jurídica, ou uma instituição financeira, tá? O que tem em comum o investidor profissional e o investidor qualificado? Eles têm em comum, esses dois investidores, que eles têm que atestar para a CVM, tá? Que eles têm conhecimento acerca do mercado para poder ter esse título, tá? Então, hoje, por exemplo, vamos supor, você tira o CEA, né? Você trabalhando lá, instituição financeira, você tirando o CEA e tendo 1 milhão ou 10 milhões no mercado, você já se habilita como investidor profissional ou qualificado. Se você já tiver 10 milhões no mercado e já faz muitas operações no mercado, você também se habilita como investidor profissional e qualificado. Se você tem a Ancor, de cara, tu já é investidor qualificado e profissional sem precisar ter os 10 milhões ou 1 milhão, tá? Olha que bom. Por causa do nível de conhecimento. Então, quem tem Ancor, Ah, CNPI, CF, acho que é Ancor e CNPI, tá? E aquela internacional Série 7 já de cara já é considerado investidor qualificado e profissional. E quem seriam esses demais investidores? Esses demais investidores são os investidores pequenos, são os investidores, são os outros investidores, em modo geral, são os lisos. É o lisinho que vem lá, tá? É os peixes pequenos, tá? Essa turma aí é que vem, tá? Quando a gente fala aqui dos investidores qualificados, como eu falei para vocês, eles têm que ter 1 milhão de reais investido no mercado, tá? E os investidores profissionais, 10 milhões, tá? Eu vou montar um esqueminha aqui para você ter para sua prova, tá? E eu quero que você entenda esse esqueminha, porque investidor profissional ele pode ser qualquer um destes que eu vou colocar aqui dentro. Deixa eu só montar aqui o esqueminha, tá? Então, imagina aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui investidores, tá? Investidores. Desses investidores, nós vamos ver, tá? 2 tipos, tá? A gente vai ter o qualificado e o profissional. Então, vou botar aqui qualificado, tá? Tem que ter 1 milhão. Mas, Paulo, é 1 milhão em patrimônio? Não. É 1 milhão de recursos investidos no mercado, tá? Cuidado com essa pegadinha de prova. Tem que ser 1 milhão de recursos investidos no mercado, em qualquer investimento, tá? Tá? O isso profissional, qualificado, né? é. E o profissional tem que ter 10 milhões de investimentos no mercado. Ele não pode ter 10 milhões em patrimônio imóveis, por exemplo, que isso aí não vai combinar, não, tá? Então, aqui, eu tenho qualificado 1 milhão, profissional 10 milhões. Em regra, quem eles são, né? Quem é que pode ser essa turma aqui, né? Em regra, né? Eu vou botar aqui todo mundo que pode ser, né? Pessoa física, né? E pessoa jurídica, né? Que detenha, né? Conhecimento e ateste perante a CVM, tá? A qualificação
qualificação de investidor, tá? Então, essa é a primeira pessoa, tá, que a gente vai conversar, que vai ter essa situação. Então, pessoa física, pessoa jurídica, tá? Quando eu falo de pessoa jurídica aqui, não é a pessoa jurídica financeira, é uma empresa comum. Por exemplo, vamos supor que tem lá um restaurante aqui em Manaus que ele tem 1 milhão aplicado na bolsa, né? Se o cara lá que é dono do restaurante, ou alguém lá dentro do restaurante, tem um conhecimento vasto sobre o mercado, aplica e negocia, então esse cara aí, esse restaurante pode ser uma pessoa, um investidor qualificado ou profissional, tá? Quem mais? Instituições financeiras, né? Então, quando eu falo de instituições financeiras, todas elas, ó, banco comercial, bancos, né? Vou botar aqui bancos, aí tu já pensa em todos, comercial, múltiplo investimentos, corretoras, distribuidoras, tá? Fundos de investimento, clubes de investimento, tá? Quem mais? Seguradoras, previdências, vou botar aqui previdência, vou botar EAPC, entidades abertas de previdência complementar, entidades fechadas de previdência complementar, né? Essas entidades fechadas de previdência complementar, né? Tem uma que a gente falou, que é o RPPS, tá? Regime próprio de previdência social, tá? Você tem ali financeiras, bancos, corretoras, distribuidoras, fundos de investimento, clubes de investimento, seguradoras, né? Você tem aqui empresas de consórcio, capitalização, e mais, cartão de crédito, né? E outros. Então, tudo que é instituição financeira já pode ser investidor qualificado e profissional. Tranquilo? E eu vou ter um cara aqui, que a gente ainda não falou, tá? É o investidor não residente, o INR, tá? Ele vem assim na tua prova, tá? O que significa isso aqui? Investidor não residente, tá? Quem é o investidor não residente? Fundos de investimento, normalmente offshore, tá? Pessoas físicas e pessoa jurídica, tá? Então, essa turma aqui, tá? São os investidores que nós vamos ter, tá? Tá me ouvindo? Oi? Eu precisava ir no banheiro. Ah, tá, vai lá, Preciso vai ir no lá. banheiro. Vai lá, vai lá. Rapidinho. Vai lá. Vou tomar uma água enquanto isso também. Tá. Deixa eu só parar aqui. Que aí a gente termina e aí a gente continua amanhã. Já. Certo. Então, vamos lá. Então, eu montei esse esquema aqui para facilitar a tua vida na questão de estudo. Então, seria mais ou menos assim. Eu tenho investidores, né? Eu tenho investidor qualificado, investidor profissional. Quem são essa turma? O qualificado tem que ter 1 milhão e o profissional tem que ter 10 milhões. Ambos têm que atestar para a CVM conhecimento na prática de mercado, né? Podem ser pessoa física ou jurídica que detém conhecimento e ateste para a CVM a qualificação de investidor, ou podem ser instituições financeiras. Aí tu pode pensar em qualquer instituição financeira, todas elas vão se enquadrar como investidor qualificado profissional. E eu vou ter esse cara aqui que é a novidade, que ele entrou em 2014, 2017, foi o forte dele, que é o INR. O que é o INR? Investidor não residente. Infelizmente, a prova da BIM vai colocar essa sigla lá para ver se te atrapalha. Então, tu vai ter que ficar atenta para essa sigla INR. O investidor não residente, quando ele vem operar aqui no Brasil, tem algumas regras para ele, tá? A primeira, ele pode ser um fundo de investimento, normalmente a gente conhece como fundo offshore. O que é offshore? É um fundo constituído fora do território brasileiro, ou ele vem como pessoa física ou pessoa jurídica, né? Aí, qual é a regra? Para ele operar aqui no Brasil, ele tem que ter uma instituição financeira, tá? Que acompanhe ele, uma instituição financeira que faça a custódia das suas operações e a intermediação.
Ou seja, ele não pode operar assim avulso aqui dentro do Brasil. E ele ainda tem que ter um cadastro na CVM, um cadastro especial, aonde ele vai se apresentar como investidor não residente. Tá? Eu tenho uma curiosidade. Nós temos aqui as certificações, né, que o senhor citou, né, anteriormente, e esses não residentes, eu sei que eles, assim, eles não... como é que é essa qualificação deles? Esses não residentes é porque eles são estrangeiros, né? Não residem, eles não residem aqui no Brasil. Então, normalmente, eles vêm por fundos de investimento, fundos de previdência, ou eles vêm a própria pessoa jurídica, né, que pode ser uma instituição financeira ou uma grande empresa, ou pode ser o próprio investidor, pessoa física, que tem lá muito dinheiro e vem investir aqui. Só que para ele investir no Brasil, ele precisa ter cadastro na CVM, e ele precisa ter uma instituição que ele vai designar aqui no Brasil para gerenciar os seus investimentos e uma para fazer a custódia, entendeu? E ele vai ter que ter uma terceira instituição. Quem é essa terceira instituição? É uma que vai fazer o registro dele lá na Receita Federal para ele fazer os ajustes dos impostos. Então, ele vai ter 3 instituições. Uma para gerenciar os investimentos dele, uma para fazer a custódia e a outra para fazer a parte tributária. Ah, tá. Então, ele pode ser qualquer um desses aqui em cima, né? Qualquer um desses aí em cima. Só que morando no exterior, né? Isso. Entendeu? Então, essa aí Entendi. seria a regra, né? Então, hoje a gente faz o seguinte, a gente para por aqui, tá? Eu vou salvar essa aula para poder deixar para você lá no YouTube. Você já está vendo as aulas lá do dia a dia? Já Eu conseguiu ver, né? tô, eu, eu ainda não vi, mas é porque, assim, esses dias eu tô separando o que eu vou começar a fazer exercícios desse daí. Eu Uhum. consegui uns exercícios que eu vou te mandar as fotos. Foi o banco que mandou